Com vocês, Haroldo Dujas. Caras amigas, caros amigos, uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos Estados Unidos da América. Essa nação que acolheu a todos que estão aqui residindo. Essa nação que nos recebe visitantes. Quero pedir a permissão aos pais fundadores, aos espíritos que dirigem essa nação, especialmente aqueles que coordenam Davenport, por terem nos permitido estar aqui, por terem abrido as portas para que nós possamos trazer o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, nessa nação acolhedora que é o cérebro do mundo. Respeitosamente e com a permissão deles, nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões. Queremos agradecer também a espiritualidade amiga. Todos já devem ter sentido com o coração o amparo, a presença deles. São eles que movem os fios invisíveis das circunstâncias. E é graças à ação deles que nós nos encontramos, cruzamos com corações queridos. É graças a eles que nós vivemos experiências que os encarnados costumam chamar de coincidência. Quero agradecer também ao Grupo Espírita Plenitude e a todas as casas co-irmãs dessa região da Flórida, que se juntaram num ato de fraternidade, de união, organizando e executando um evento tão bonito, tão cuidadoso, tão acolhedor, dando a todos nós uma oportunidade como essa. Então, muito obrigado ao grupo. Parabéns a todos os colaboradores, todas as colaboradoras que estão desde cedo, incansavelmente trabalhando e organizando esse ambiente para que a gente possa chegar aqui e aproveitar em paz um momento tão especial como esse. O momento é especial porque nós vamos ingressar, nós vamos adentrar no Evangelho do apóstolo João. E nós faremos esse ingresso com a bússola e com as luzes da doutrina espírita, que traz para o nosso entendimento de encarnado uma visão que é toda ela espiritual. Quando na encarnação, e é natural que assim seja, nós somos envolvidos pelas sensações corporais. Os 5 sentidos adormecem a nossa percepção espiritual. E é importante que isso ocorra, porque nós precisamos cumprir a missão que nos trouxe até aqui. Ninguém encarna sem um propósito. Ninguém está aqui sem algo de muito importante a ser realizado. Em 3 dimensões. Nós estamos aqui porque precisamos semear o futuro.
Nós estamos aqui porque precisamos reparar o passado. E nós estamos aqui porque precisamos ser testados nas conquistas atuais. Expiação, prova e o futuro que nos aguarda. Quando os sentidos físicos nos convocam a concentrar a nossa atenção nas atividades da presente, da atual encarnação, é para que a gente consiga cumprir os nossos deveres sem devaneios, sem ilusões. Mas é importante dizer, a nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. De lá nós saímos. De lá todos os corações vinculados ao nosso saíram. E para lá todos regressaremos. Todos, sem exceção. E eu começo com essas palavras porque o Evangelho de João, como muito bem ponderou o Alex na abertura, na apresentação, ele nos oferece um desafio a mais. O primeiro desafio dos Evangelhos é que foram escritos há 2000 anos atrás, na parte oriental do mundo, em uma cultura absolutamente diversa da nossa. Portanto, estudar o Evangelho exige que a gente saia da nossa cultura, da nossa língua, dos nossos costumes e leiamos um livro que não nos pertence, que foi escrito por pessoas que pensavam de uma maneira diferente, que viviam numa cultura diferente da nossa. E isso exige um esforço grande. E por isso, muitos desistem de estudar. Mas o Evangelho de João, além dessa dificuldade, oferece uma outra. E eu quero começar a reflexão da nossa noite, essa viagem. Eu convido a todos para uma viagem ao Evangelho de João. Máscaras cairão. Coloquem primeiro em você, depois ajude a pessoa ao lado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 5, intitulado O Ponto de Vista, Kardec nos dá mais uma vez uma aula. Quando você está diante de algo grandioso, o ponto de vista significa a vista de um ponto. Você escolhe em que perspectiva quer avaliar. Imagine que você está diante de uma grande montanha. Você precisa escolher o ângulo. De que ângulo você vai contemplar essa montanha? Nesse caso, o ponto de vista é importantíssimo. Ou, se quiserem algo mais cômico, imagine que você precisa contemplar um elefante. Olhá-lo de frente é uma coisa, de trás é outra. A sua percepção de um objeto depende em grande parte do ponto de vista que você escolheu contemplar. E por isso Kardec diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura é a vida depois da morte. A vida futura.
a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Se a sua visão da vida humana, do berço ao túmulo, se restringe à perspectiva do corpo, você terá uma visão apavoradora da encarnação. Uma visão que com certeza vai abalar seus sentimentos e o seu raciocínio. Crianças de 2 anos de idade morrendo com câncer. Pais enterrando filhos. Acontecimentos fortuitos mudando a sua vida de uma hora para outra. Aparentemente, uma total ausência de lógica e de sentido. Quem enxerga a vida humana da perspectiva puramente humana chega à conclusão de que a vida é completamente aleatória e de que nós estamos num jogo das circunstâncias. No entanto, se você se desloca, e veja, mudar o ponto de vista exige que você se mova. Alterar o ponto de vista exige que você faça um esforço. Ninguém muda o ponto de vista permanecendo imóvel. Para mudar o ponto de vista, eu tenho que me mover. Quando você encara a encarnação da perspectiva do mundo espiritual, tudo se altera. A partir dessa perspectiva, você vê alguém morrendo e uma verdadeira festa no mundo espiritual que acolhe essa criatura que retorna. Você enxerga acontecimentos dolorosos como um treino de fortalecimento da fibra moral de quem passa pela dificuldade. Tudo muda. Tudo muda. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho de João? João Evangelista saiu de Jerusalém. Foi para Éfeso. E lá viveu por muitos e muitos anos na companhia de Maria, mãe de Jesus. Mas já estava ele com mais de 70 anos de idade e viu Jerusalém ser destruída por Tito, filho do imperador. Completamente destruída. Todos os símbolos religiosos, especialmente o Templo de Jerusalém, foi ao chão. Os judeus se espalharam pelo mundo. João vê os apóstolos regressando ao mundo espiritual. Agora, ele é exilado na ilha grega de Patmos. Não há mais nenhum apóstolo encarnado no mundo.
todos se foram. Nós já estamos nos últimos 10 anos do primeiro século. 95, 94. Tudo que podia ter sido dito e escrito sobre o Jesus de Nazaré, o Jesus ser humano, verbo encarnado, já havia sido escrito. Lugares históricos, não há mais. Templo de Jerusalém, no chão. Casa do Caminho, não existe. Não há mais nada de humano para ser tocado. Maria se foi. Todos se foram. Só ele havia ficado. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar todos os seus amigos, todas as testemunhas que presenciaram com você esse fato extraordinário, não mais no mundo físico? Só você? Só você, sozinho e exilado em uma ilha? A caverna, do tamanho desse palco. Então, esse homem, que já se preparava para regressar à pátria espiritual, não tem mais elementos materiais do passado como referência. Seu olhar agora está voltado para o futuro. Quem foi aquele que veio? Quem era ele? Qual o objetivo da sua vinda? Se pudéssemos resumir o seu ensino, como seria? Então, esse homem, que não podia mais escrever, aliás, pausa. Escrever no primeiro século era um artesanato. Quem aqui é escultor? Escultor. Ninguém? Escultor. Escrever era como fazer uma escultura hoje. Você não tinha papelaria. Você comprar um caderno. Não. Você tinha que colher o papiro, preparar a folha. Uma folha pequenininha, que é quase o mortgage da sua casa. Então, se você errasse uma letra, $10.000. Você não ia fazer isso. A tinta você tinha que preparar. Escrever era um artesanato. Por isso você contratava profissionais que, por trabalharem com isso o dia inteiro, não cometiam erros. Esses profissionais cobravam por letra. Por letra. Então, os manuscritos do Novo Testamento, você contava as letras na horizontal e as letras na vertical. Somava o número de letras, era o preço por página. Por isso, imagine João Evangelista, com mais de 95 anos de idade, escrevendo no papel. Ele ditou o Evangelho. Ele ditou. Alguém ao lado dele, escriba, profissional, habilidoso no artesanato da escrita, registrou.
Isso é importante. Porque significa que João Evangelista colocou o coração na boca. Ele falou com toda a força da sua alma. E a gente percebe isso. O Evangelho de João é um evangelho para você ouvir. Para você sentir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. É para ser ouvido. É de uma sonoridade enarché enrologos, kairologos prostonteon. É um som da música que ouvimos antes. É musical. Isso é importante. Porque nós temos que contemplar esse evangelista ditando o seu evangelho como alguém que se despede e deixa um legado. Alguém que se despede e deixa um presente. Esse é o evangelho. Por isso a sua visão é completamente diferente. Veja, nós temos diversos símbolos religiosos. Os apóstolos são representados por imagem. Adivinha qual é a imagem de João? De uma águia. Por quê? Todos sabem a altura que uma águia voa. E, portanto, o ponto de vista de uma águia. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar nessa nossa reflexão da noite. João enxerga as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Então, ao sair, você está no Evangelho de Mateus, aí você abre, passa para o Evangelho de Marcos, passa para o Evangelho de Lucas, para chegar no João você tem que subir 20 andares. É outra visão. É outra visão. Portanto, João não está interessado em nada de Belém, pastores, manjedoura. Isso é importante, mas já havia sido dito. Isso é relevante, mas já estava registrado. João está interessado no seguinte: do ponto de vista espiritual, quem é Jesus? Quem é Jesus? Esquece Social Security. Esquece isso. Ele está interessado nas origens espirituais do Cristo. Então ele começa o seu evangelho, enarché, no princípio, era o Logos. Essa é uma tradução difícil. A palavra Logos em grego tem umas 10 traduções. Logos, uma das traduções para Logos, razão. Logos vem do verbo Lego. Lego. Lego, da Disney. Tem um Lego lá na Disney. Disney Springs, não é isso? Lego. Lego significa concatenar, montar, reunir as peças. Por quê? Porque raciocinar é reunir peças. Então veja, quem é o Cristo? O Cristo é quem juntou as peças. Tinha um tanto de poeira cósmica, ele juntou, virou um planeta. Faz sentido?
Estava todo mundo aqui espalhado, Deus sabe lá onde, e ele nos reuniu. Inclusive nessa noite. Então você vê que ele continua lego. Ele continua concatenando, ele continua reunindo. Ele continua conectando. Ele é Logos. Mas, pensa bem. Falar não é ordenar palavras? Sim. Ou eu posso dizer, avião, subi, decolou. No. Faz sentido isso? Mas subi no avião que decolou. Faz sentido? Faz. Então, o discurso, a fala, é um arranjo, é uma organização das palavras. Não basta pronunciar palavras. Elas precisam estar numa ordem, elas precisam ter uma lógica. E aqui há uma coisa importante. Jesus é o porta-voz do Criador. Ele explica Deus para a humanidade terrena. Explica falando? Não, ele explica primeiro sendo ele. Jesus sendo ele quem é, basta ele sem falar nada, ele já explica Deus. A presença dele revela Deus. Quando ele fala, então, você suspira e diz, é divino. É divino. Então ele é o próprio Verbo de Deus. Deus quer, Jesus faz. Deus revela, o Cristo explica. Ele é o Verbo. O Verbo das primeiras horas. É assim que começa o Evangelho de João. Mas João, tem uma coisa interessante de você, quando você é jovem há mais tempo, não é? Por exemplo, eu sou jovem há 52 anos. Mas quando você é jovem há 95 anos, você começa a ficar mais autêntico. Né? A palavra predileta de uma pessoa nessa idade é whatever. Você está preocupado com cargos, poder, dinheiro? Whatever. Então, João começa o seu evangelho de uma forma muito sutil. Muito sutil. Eu vou dizer por quê. O primeiro livro da Bíblia hebraica. Isso é importante entender. Todo mundo sabe que não tinha evangelho quando Jesus estava entre nós. Vocês sabem disso, né, gente? Jesus não lia evangelho, né? Vocês estão... É chato dar essa notícia. Jesus lia a Bíblia hebraica. Citava a Bíblia hebraica, porque não tinha evangelho. Ele é o evangelho. Importante isso. O primeiro livro da Bíblia hebraica começa com Bereshit. Que é difícil traduzir. Um grande sábio judeu, Rashi, prefere traduzir assim:
Ao começar, não, no princípio, no começo. Inteligente. Porque se você diz assim, no princípio, parece que a Terra é a primeira coisa do universo. Não é. Não é. Só para dar uma atualizada, James Webb, 3 trilhões de galáxias, por enquanto. Cada galáxia, 200 bilhões de sóis. No Brasil tem um escritor chamado Milor Fernandes, já está no mundo espiritual. Ele diz assim, a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que até agora eles não tentaram se comunicar conosco. São muito inteligentes. Não vão fazer isso. Então, essa é uma atualizada. Por isso, João captou essa mensagem poderosa. Ao começar, Deus a criar os céus e a terra, essa é a tradução de Urashi. E não, no começo Deus criou os céus e a terra. Ele não traduz assim. Ele diz, ao começar Deus a criar os céus e a terra era sem forma e vazia. Faz sentido? Faz mais sentido. Só tem um probleminha. O verbo está no singular, bará. O sujeito está no plural. Haroldo, não entendi. They is. Não. They is, no, they are. Não posso falar. They is. They are. No primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, Deus está no plural. Elohim. Deuses. Verbo. Bará. No singular. Criou. Criou também está errado, né? Porque bará é moldou. Não é criou. É modelou. Esculpiu. Então, no princípio, deuses esculpiu a terra e os céus. Quem é? Ou quem são? Os Elohims. Os verbos. Os co-criadores em plano maior. Os Cristos. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, estão os Cristos. Recebem diretamente as ordens de Deus. Diretamente. Não tem FedEx. Não tem correio. Não tem intermediário. É diretamente. André Luiz Girard. Quando fala do fluido cósmico. Dessa substância divina operam os devas, ou que em hindu é deuses, Elohim, ou arcanjos de algumas tradições religiosas. O nome, whatever. Quando você fizer 95 anos, você vai entender. Whatever. Se você está preocupado com o nome, você não tem 95 anos ainda. Os devas, olha, inteligências divinas, agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Haroldo, o que é agregado? Ninguém aqui conhece família agregada?
Família agregada é o seguinte: você está em casa com a esposa, chega o cunhado com a esposa, os filhos. Daqui a pouco está sua família inteira visitando você em Orlando. Vem todo mundo. E marcam de você levar na Disney e no Outlet. Isso é agregado. Tomou conta. Tá tudo junto. Então, os cristos estão em processo de comunhão indescritível com Deus. Eu pergunto, você já tinha pensado em Jesus desse ponto de vista? Não. Sabe qual é o ponto de vista que as pessoas veem em Jesus? A pessoa no crucifixo. Um símbolo religioso. Uma pintura. Alguns deliram um pouco e o veem como um revolucionário, um inconformado. Por quê? Porque estão tentando diminuir o Cristo para que ele caiba ou fique do tamanho da pessoa. Na Grécia existia um sujeito chamado Procusto. Procusto disse assim: todo mundo tem 1,60 m. Tipo, não, que é isso, Procusto? Tu está enganado. Todo mundo tem 1,60 m. Quer ver? Aí ele tinha um leito chamado leito de Procusto. Então ele colocava a pessoa. Se a pessoa tinha 1,50 m, ele esticava. Se a pessoa tinha 1,80 m, ele cortava. Aí todo mundo tinha 1,60 m. A gente faz isso com Jesus, para que ele fique do nosso tamanho. Porque para o encarnado é muito difícil contemplar algo maior do que ele. Nosso ego não deixa. A gente quer adaptar o Cristo às nossas imperfeições. Então a gente quer ver o Cristo com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, com a nossa inconformação, com a nossa revolta. Então Jesus vira uma tela em branco onde nós projetamos a nós mesmos. É Narciso, que acha feio o que não é espelho. Mas eu prefiro o que disse o centurião de Cafarnaum. Senhor, não sou digno que entreis na minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus não cabe na sua casa mental. Não cabe. Você não vai conseguir defini-lo. Não vai. Se eu pudesse usar uma metáfora, eu diria o seguinte: tá pertinho daqui, porque agora tem um trem-bala, né? Vai a Miami Beach e coloca o mar aqui dentro. Isso é a gente tentando enquadrar Jesus nos nossos padrões humanos. Não cabe. Não cabe. João não fez isso. João não fez isso. João já partiu do pressuposto que Jesus não cabe na nossa mente. Ele é bem maior. E o que João está dizendo é: no princípio, lá da Bíblia hebraica, os Elohims, os Devas, os deuses, que, sob o influxo da inteligência suprema do Criador, esses Devas que formaram o mundo, um encarnou. Um veio aqui. E contemplamos a sua glória.
Esse é Jesus. Um dos Elohims veio, e o Verbo se fez carne. Encarnou. E diz mais. A tradução é ruim porque ela diz e habitou entre nós. Não é habitou. É armou uma tenda. Sabe por quê? Porque tenda é uma coisa engraçada. Você arma, fica nela um tempo, depois tem que desarmar e peregrinar. Por isso Jesus ficou tão pouco. Tão pouco. Então veja a perspectiva de João. É outro cenário. É outro cenário. E muitos séculos se passaram até que as vozes do céu, até que os imortais resolveram se mostrar, a princípio girando mesas. Por que girando mesas? Porque é o que encarnado presta atenção. Para chamar a atenção de encarnado, algum objeto tem que se mover. Você não presta atenção. Não presta. Mesas giraram. Sinais. João entendeu isso. Os encarnados são tão cegos, que eles precisam ver. Senão eles não creem. Eles não creem. Eu me recordo, primeira reunião de materialização que eu participei, e começaram a girar, e luz. E aí era uma sala com 40 pessoas, e aqui tudo se mexendo, e aí eu comecei a ficar agoniado. Aí eu falei com o Espírito, pelo amor de Deus, toca em mim. Aí veio o Espírito. Tirou meus óculos. E não tem jeito, porque essa sala, eu passei detector de metal em todo mundo, eu amarrei o médium. Algemei ele. E de meia e meia hora acendi uma luzinha azul e eu ia lá conferir se ele estava amarrado. É coisa de juiz, né? Prendi todo mundo. Eu disse que está de mão dada. Eu falei, toca. Aí veio, tirou meus óculos. E aí passou o dedo assim no meu lábio. Fez assim, ó. Tipo assim. Fica quietinho. Sinais. Haroldo, por que você está falando isso? João, capítulo 20, versículo 30. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Gente, tem porque no século 17 a gente colocou. Que isso? Gente, a imprensa foi inventada por Gutenberg, né? Só assim. Depois se dá uma gulgada. Gutenberg inventou a imprensa, surgiu o livro. Não tinha livro na época de Jesus. Fala isso, o pessoal fala, não! Não é possível! Amazon? Entrega? Não, não tem, gente. Não tem Amazon. Não entrega. Não tem livro. Os manuscritos do Novo Testamento não tem versículo, não tem capítulo, não tem título, não tem título. Eu lembro quando traduzi o Novo Testamento, a pessoa chegou e falou assim, por que você mudou o título? Eu falei, porque não tem. Não tem título. Eu falei, uma pessoa estava revoltada. Não tem título das passagens? Não, não tem título. As palavras não são separadas. Não existe vírgula, nem ponto. Não tem sinal de pontuação. É uma letra do lado da outra. E a letra é igual taxímetro. Cada letrinha que o escriba colocava, $5.
Cada letrinha, uma do lado da outra, para ocupar o mínimo de espaço. Não tem separação. Não tem versículo. Mas depois que separaram em capítulos, em versículos, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Então nós estamos no finalzinho. Capítulo 20, versículo 30. Eu estou brincando aqui, mas o que eu estou querendo te dizer? Está no final do Evangelho. Então, no final do Evangelho, João explica como que ele organizou o Evangelho. Você acha que isso é importante? É importante, não é? Vocês viram que o seminário foi aberto da seguinte maneira? Olha, tem um gigante ali na porta. Se você passar por ele, você chega no banheiro. O lanche está ali, não está? Então nós temos que organizar o Evangelho, porque para você adentrar no Evangelho de João, você tem que entender como ele organizou. Que não, senão você lê sem sentido. Você não sabe onde você está. Não é? Você não sabe. Agora que a pessoa vem em Orlando, primeira vez, do Brasil. E você falou, onde você está? Estou aqui de um lado chamado 7-Eleven. Ajudou muito, né? Maravilhoso, agora eu te acho. Né? Tem que saber a ordem. João dá a ordem. Veja. Ele diz assim. Jesus fez ainda, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais. Oi? Muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses sinais, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Forte, né? O Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que forte. Esses sinais? Que sinais? Que sinais? Pois bem, o Evangelho de João está dividido em sinais. Quantos? Veja o cuidado de João. Ele dividiu, então ele começa. Sinal 1, sinal 2, sinal 3, 4. Depois ele diz, olha, tem vários outros. Não são só esses. Eu registrei esses aqui. Esses são suficientes. Por que sinais? Porque encarnado precisa de sinal. Senão a gente não enxerga. Emmanuel, eu vou simplificar. Emmanuel diz no Seara dos Médiuns. Ele diz assim, ó, eu vou traduzir. Emmanuel diz assim, vocês encarnados estão querendo que a gente materialize. Nós estamos querendo que vocês desmaterializem. Perceberam? Então, sinais são materializações. Não no sentido de um espírito materializar. É algo concreto para a pessoa olhar e falar assim, nossa. Eu acho que existe Deus. Eu brinco quando acontece alguma coisa. As coincidências. Né? Aí eu brinco assim, eu acho que esse negócio de espírito é verdade mesmo. Acho que existe mesmo. São sinais. Quantos sinais? 7. Claro. João. É João, gente. É João o evangelista. Tudo dele é 7. Lembra do Apocalipse? 7 selos, 7 taças, 7. 7 sinais. Claro. O evangelho está dividido em 7 sinais. Mas é uma beleza. É uma beleza. Primeiro sinal. Então ele faz aquela introdução maravilhosa, capítulo 1.
É como se ele partisse do mundo espiritual, da governança do orbe, e encarnasse junto com Jesus. Gente, se você esquecer tudo que eu falava, eu assim, nossa, esqueci. Tem alguém que está assim, tipo assim, não entendi nada, Haroldo? Tem alguém assim? Essa palestra tá boa, mas eu não estou entendendo nada. Não tem ninguém assim não, né? Se tiver, gente, coloca a máscara primeiro em você e ajuda a pessoa do lado, por favor. Não entendi nada. Então, se você não entendeu nada, o Evangelho de João começa assim, lá na governadoria do orbe. E aí ele encarna. Então ele começa lá com o verbo, e aí ele chega em João Batista. Testemunhando, olhando para Jesus dizendo, é ele. Esse é o Cordeiro. É ele. Depois que ele faz essa encarnação, ele parte lá do mundo espiritual e desce, ele divide o Evangelho em 7 sinais. São importantes. Primeiro sinal, João capítulo 1, versículo 12. As bodas de Caná. Mas, Haroldo, uma pergunta. Como é que você achou esses 7 sinais? Ele fala. Alguém aqui já tinha lido isso? Ele fala. Este é o sinal. Toda vez que faz um sinal, ele fala que é um sinal. Então o que eu fiz? Eu peguei o Evangelho inteiro e contei. Tem 7. Ele marca. Aqui nos Estados Unidos a gente fala de milestones, não é? Tem as milestones. Todas. Está tudo marcadinho. Então, o primeiro sinal, as bodas de Caná. Eu vou explicar um pouquinho cada um. Depois, João capítulo 4, 46 a 54. A cura do filho do funcionário real à beira da morte. Presta atenção nisso. Quem que é o funcionário? Está lá em Cafarnaum. O filho dele está à beira da morte. Jesus cura. Tira ele da morte. Terceiro sinal. A cura do enfermo na piscina de Betesda num sábado. Lembram disso? Na entrada do templo tinha um tanque de água que os judeus faziam purificação, porque você não pode entrar sem fazer o ritual de purificação. E aí tinha uma crença, que os doentes ficavam ali, porque eles tinham uma crença que de vez em quando vinha um anjo e mexia a água. Quando mexia, você curava. E Jesus chega e cura esse enfermo. Quarto sinal. João 6, a multiplicação dos pães. Quinto sinal. João 9, versículo 1 a 41. A cura de um cego de nascença. Sexto sinal. João 11, a ressurreição de Lázaro. Primeiro é QM, descrita no Novo Testamento. Daí esse é QM, que já estava mais para lá do que para cá. Mas 10 minutos não tinha mais corpo físico, né? E o sétimo sinal? João 20, versículo 1 a 30. A ressurreição dele, Jesus. Dele. Foi crucificado, o pessoal tirou da cruz, enterrou, depois aparece, ele falou, ué, mas nós não te enterramos? Ele falou, mas a morte não existe. A vida não cessa. E a morte é o jogo escuro das ilusões. A morte é uma ilusão. 7 sinais. Essa é a estrutura do Evangelho de João. Se você entende os sinais,
você compreendeu, você fez o voo panorâmico. Então eu vou fazer um voo panorâmico, porque depois tem uma outra forma também de dividi-lo. Aliás, João é sutil. Ele adora trocadilhos. Ele adora trocadilhos. Palavras que têm 5 sentidos. É igual, o pessoal que não vai conhecer, é igual uai em Minas Gerais. Eu vou explicar só 2. Porque o uai tem 50 significados. Eu vou explicar 2. Você fala para a pessoa assim: fulano, você vai poder ajudar lá no seminário do Plenitude? Se a pessoa falar assim, uai, longo, é não. Uai, não. Se você perguntar, você pergunta a pessoa assim: você viu o bolo de cenoura com uma cobertura desse tamanho de chocolate que tem ali? Você vai comer? Uai, sim. Porque é um uai breve. Então assim, uai, sim. Então, breve é sim, mas longo é não. Tem outros que tem o why, por exemplo, que é de pergunta, né? Você fala, não entendi. Fala assim, why. Ele não é tão breve. Não, tem vários significados. O João é assim. O João tem isso. Ele usa palavras, ele brinca com as palavras. Então, o primeiro sinal, as bodas de Caná. Por quê? Esse é muito lindo, gente. As bodas de Caná são o primeiro sinal e ela dá o tom. Qual tom está a música? Qual que é o tom? As bodas de Caná. Por quê? Porque na Bíblia hebraica tem um símbolo para a comunhão com Deus. Comunhão com Deus tem um símbolo. Um livro inteiro foi escrito sobre comunhão com Deus, usando esse símbolo. Qual que é o símbolo? Sem rir. Casamento. A pessoa fala, não é possível. Escolheram mal esse símbolo. Escolheram mal. Casamento. Casamento. Casamento na Bíblia hebraica é o símbolo da comunhão com Deus. E um livro foi escrito sobre esse tema, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Então as bodas de Caná dizem do objetivo do Evangelho. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Você só vai utilizar um instrumento se você souber a finalidade dele. A finalidade. Então, nós falamos muito sobre Jesus, nós falamos muito sobre o Novo Testamento, a gente fala sobre João Evangelista, a gente fala sobre o Evangelho, mas você pergunta para a pessoa, qual que é a finalidade disso? Para quê? Qual que é o sentido disso? O sentido é, o objetivo do Evangelho é nos colocar em comunhão com Deus. Só que tem um detalhe. E aí eu vou explicar o símbolo. Por que o símbolo da comunhão com Deus é um casamento? Tem relação que você fica mais exposto do que um casamento? Pensa nisso. Não tem. Casamento não tem eira nem beira.
você está absolutamente exposto. Absolutamente exposto. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa mais segura do que o casamento. Cirurgia cardíaca é mais seguro. Você toma anestesia geral, a pessoa abre, mexe no seu coração, tira o coração, põe na máquina, mexe, faz o que tem que fazer, coloca o coração de volta. É mais seguro do que casamento. Mas você está totalmente exposto. E o requisito para a comunhão com Deus é, você tem que ser puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, qual é o objetivo do Evangelho? Te tornar um espírito puro. Qual é o objetivo de ser espírito puro? Você ganha. Aliás, é bom dizer isso. Gente, nós somos espíritos da terceira ordem, pelo menos eu. Espírito imperfeito. Qual que é o green card do espírito imperfeito? Espírito da segunda ordem. Bons espíritos. Bons espíritos é green card. Cidadania, espírito puro. Espírito puro. Você é cidadão. Cidadão de onde? Mundo celeste. Então, só, Haroldo, qual o objetivo do Evangelho? Guarda. Marca a foto, põe no seu Instagram. Hashtag Partiu Mundo Celeste. Porque a gente confunde. O objetivo, gente, o objetivo do Evangelho não é reencarnação. Reencarnação é meio. É meio. Reencarnação, você está com as panelas no fogo fazendo comida. O seu ponto de chegada é um mundo celeste. Onde? Kardec, hein? Kardec, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você terá um perispírito celeste. Uma vida celeste. Não mais sujeito nem à expiação, nem à prova. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Linguagem poética. O que significa isso? Você entrou em comunhão com o Criador. Acabou. Não envelhece? Não tem ruga? Sem cabelo branco? Sem doença? Sem provas? Zero expiações? Felicidade absoluta. Entendeu o que é que desenha? É isso. Comunhão. Então, o primeiro sinal que Jesus dá é o seguinte: fala, encarnados, prestem atenção. Eu vim aqui para guiá-los aos mundos celestes. Eu sou o sabão em pó que vai purificar vocês. Depois de muito esfregar. Vocês vão ficar purinho. Então, atenção. Não fica focando muito no defeito dos outros. Porque todo defeito tem prazo de validade. A gente fica focando. Ah, não, eu não gosto de fulano não, porque fulano tem esse defeito. Ah, e o seu irmão? Meu irmão é uma boa pessoa, mas ele tem um defeito. E a sua esposa? Não, minha esposa é maravilhosa, mas nossa, ela tem umas dezenas de defeitos. Gente, não vai ficar nenhum defeito.
nenhum defeito seu vai sobreviver. O sabão é tão poderoso e a esfrega é tão forte que não vai precisar nem passar. Todos seremos purificados integralmente. E aí, comunhão celeste. Eu nunca fui no mundo celeste. Por isso que o guia é Jesus. Temos que entender isso. Por isso que ele é o guia. Porque ele veio de lá. Ele veio de lá. Ele veio de lá. Eu não vou falar o nome, porque senão eu entrego ele, depois ele fica bravo comigo. Tem um amigo expositor, ele foi num congresso. E aí, escuta essa. Aí estava tudo preparado, a organização do evento, falando, fulano, a pessoa vai te depois do evento, a pessoa vai te buscar no hotel, vai te levar para o aeroporto. Tá? Pessoa da organização do evento. Casal. Ele estava no hotel, deu o nome, e aí ele esqueceu o nome dos anjos dele. Aí chegou um outro casal. E falou, o expositor fulano tá aí? Tá. Aí ele desceu. Vamos? E o casal, vamos. Colocou as malas. Isso é verdade, gente. A história é verdadeira. Colocou as malas no carro. O pior não é isso. O pior é que o casal verdadeiro que ia levar ficou assistindo tudo. Sem falar nada. Olhando. Aí eles depois disseram, falei assim, pois eu até conversei com meu marido, falei assim, mas será que mudou o casal que vai levar? E ninguém pergunta nada. Graças a Deus, o casal que havia sido designado seguiu. Aí o expositor entra dentro do carro. Gente, não sou eu, tá? Vou deixar claro. Não sou eu. Senão, essa história de um amigo seu, é você. Não, não sou eu. Eu não posso revelar quem é. Aí entrou dentro do carro. Pronto, vamos? Aí a pessoa falou, para onde? Ele falou, pro aeroporto. É pro aeroporto? Você vai pro aeroporto? É, eu vou pro aeroporto. Aliás, eu preciso ir agora, senão eu vou perder o voo. Aí a pessoa falou assim, eu não sei chegar no aeroporto. Eu não sei chegar no aeroporto. Aí o expositor falou assim, mas como é que você vem me buscar e não sabe chegar no aeroporto? Ficou nervoso, né? Ficou tenso. Aí a pessoa falou, não, peraí que eu vou jogar aqui, eu vou jogar. Aí ele falou, escuta, nós precisamos ir agora. Ela falou assim, olha, você está me deixando nervosa, eu não vou saber. Aí o carro parado, o casal, que até então se mantiveram em silêncio, resolveu se manifestar. Parou no sinal e falou, tá tudo bem aí? O expositor falou, não. Eu preciso ir para o aeroporto, eles não sabem. Ele falou assim, não, porque nós somos o casal que vai te guiar. Então, gente, isso está no Evangelho. O Evangelho diz assim, um cego guiando o outro. Então, cuidado. 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 Jesus é o guia porque ele já foi lá. Cuidado para você não ser guiado por uma... Escuta o que eu vou dizer. Cuidado para você não ser guiado por alguém que nunca foi onde você quer chegar.
Nossa, Haroldo, mas você foi tão grosseiro. Whatever. Escuta. Gratidão é uma coisa, admiração é outra, carinho é outra, amizade é outra. Guia é Jesus. Porque ele saiu de onde nós queremos chegar. Ok? Então alguém chega para mim, mas é isso, fala assim, você é Jesus? Você é Jesus? É Jesus? Você veio do mundo celeste? Cadê suas asas? Cadê suas asas? Não tem. Então, lá em Minas Gerais tem um ditado, galinha que não bota, não pia. Vai ser difícil traduzir. Coitado, tadinho. Como é que vai traduzir? Chicken. Gente, é simples. É simples. Então, o primeiro sinal é, nós estamos sendo guiados por Jesus porque ele veio de onde você quer chegar. É isso. A morada dos espíritos puros. Eu vou falar só... Eu não sei nada de mundo espírito puro e muito menos de mundo celeste. Não tem no meu Waze. Joguei no meu Google Maps, perguntei para o chat GPT. Nada. Mas uma coisa eu sei. No mundo celeste, todas as pessoas, todas, fazem de tudo para que você seja feliz. No mundo celeste, o amor jorra. Jorra. E o amor é uma coisa engraçada, gente. O amor é tão engraçado que ele não precisa falar. Quando você está mais precisando de amor, você só fica do lado de uma pessoa que te ama. Ela só olha para você. Mais nada. Acabou. Não. É isso. Então, o primeiro sinal, bodas de Caná. Jesus escolhe a festa de um casamento e elege um símbolo, o vinho. Por que o vinho? Abre o teu livro dos espíritos que tem... Você não entendeu, né? Os espíritos desenharam. Está desenhado no prolegômenos a cepa, um galho de uva, e os espíritos falam, desenha isso aí. O Kardec falou assim, gente, eu não sou desenhista. Não, nós vamos fazer o desenho. Ele falou assim, é livro dos espíritos ou é livro infantil? Coloca isso aí, Kardec. Nós estamos te mandando. Coloca esse desenho na abertura desse livro. Porque esse é o emblema do trabalho do Criador. Tudo que é forma perece para que a essência se destaque. O símbolo do espírito puro é o vinho. Só que tem um detalhe. O que é essencial é invisível aos olhos. Mas agora nós vamos parar um pouquinho para que todos possam tocar, ver e comer
o oitavo sinal. Tem 7 no Evangelho de João e o oitavo está atrás de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta.